Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Momento Consult. Eu me chamo Gilberto Meira, sou consultor jurídico tributário aqui da Consult e o nosso episódio de hoje, ele está retornando a um assunto que chamou bastante atenção no episódio 214 e tem a ver com a questão envolvendo o Código de Defesa do Contribuinte, notadamente a situação envolvendo o devedor contumaz, aquela situação de crime. Naquele episódio, inclusive, nós citamos o caso clássico indo lá de Santa Catarina, que terminou no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Naquela oportunidade, do episódio 214, nós fizemos referência à importância do contador nesta nova etapa. Eu costumo dizer que a contabilidade é a vedete da reforma, que é quem realmente vai operacionalizar e quem vai vivenciar as primeiras dificuldades. Fazendo referência, então, ao episódio 147, em que nós chamamos a atenção do papel da presunção absoluta, levando a crer, até por conta das possibilidades oriundas da ADI 2446, do fisco alegar e a empresa ter que provar o contrário. Ou seja, o cerco está apertando, está se tornando bastante estreito, e na data de hoje, o Diário Oficial, hoje nós estamos gravando isso aqui no dia 27 de março, está trazendo uma portaria conjunta da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a portaria número 6, do dia 26 de março de 2026, em que há um esclarecimento sobre a qualificação, o tratamento no âmbito tanto da PGFN quanto da Receita Federal desta figura do devedor contumaz, né? Que é basicamente a regulamentação daquilo que nós vimos naquele episódio que eu acabei de citar. É bom que se frise que toda essa fundamentação, como de hábito, nós vamos colocar aqui no rodapé, você vai ter acesso, vai poder linkar, né? E a portaria realmente está disponibilizada a partir de hoje, data da gravação, ou seja, estamos aí quase num breaking news, trazendo para vocês uma atualização muito importante. É importante observar que a portaria não vai tratar de assuntos atinentes à situação análoga na esfera estadual e na esfera municipal, porque isso é competência respectiva de estados e municípios, não cabendo naturalmente à legislação federal se envolver na administração fazendária dos dois entes. De qualquer forma, a portaria ela traz algumas observações que nós gostaríamos aqui de chamar a atenção, já que ela é uma portaria conjunta, e ela começa, depois de todo aquele cabeçalho, no artigo 1º, no seu artigo 2º, a definir quando é instaurado o processo administrativo de qualificação do devedor contumaz. Ele poderá ser instaurado tanto pela Receita Federal quanto pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. A PGFN, ela vai considerar para a qualificação do devedor exclusivamente créditos inscritos em dívida ativa da União. Já a Receita Federal vai agir quando forem considerados para a qualificação do devedor contumaz exclusivamente os créditos tributários que ainda não estão inscritos em dívida ativa da União ou ainda a situação dos créditos inscritos, tá? E também não inscritos na dívida da União. O que significa dizer, isso está previsto, que tanto a Receita Federal quanto a Procuradoria poderão representar uma a outra na instalação do processo administrativo, né? Ou seja, a notificação poderá vir por qualquer uma das duas, como está previsto no artigo 2º, parágrafo 2º da referida portaria conjunta número 6, de 26 de março de 2026. Aqui é importante observar, entre as muitas coisas que nós chamamos a atenção, que tudo é feito de tal forma que o contribuinte possa justificar interpondo naturalmente os seus recursos que são previstos a partir do artigo 12 da Lei Complementar 225. Quanto à qualificação, repetindo o que a lei diz, o artigo 3º determina aqui que, para se considerar devedor contumaz, é preciso que se caracterize a inadimplência substancial,
reiterada e injustificada do recolhimento dos tributos devidos. E em âmbito federal, o conceito de substancial, na esfera administrativo-judicial, ela considera aí um valor igual ou superior a 15 milhões de reais e equivalente a mais de 100% do patrimônio conhecido do sujeito passivo. Naturalmente, se a empresa tem aí um patrimônio muito maior, esse valor aí de 15 milhões terá que ser bastante elastecido, né? É também interessante observar que no conceito da reiterada, repetindo ou reiterando o que está na lei, ele observa texto que, por reiterado, caso haja crédito tributário em situação irregular, em pelo menos 4 períodos de apuração consecutivos ou em 6 períodos de apuração alternados no prazo de 12 meses. E, por derradeiro, também repetido o que está na lei, o conceito de injustificado, caso que não haja um motivo objetivo que tenha contribuído para a configuração da contumácia, né? É importante observar que a portaria ela estabelece todos os procedimentos, todos os cuidados e, sem ampliar o texto da lei, ela especifica aqui situações que são puro desdobramento, né, desta condição, valendo aqui a leitura em parte mais detalhada, em outro momento, inclusive nós voltaremos ao tema. Na sequência, ele trata do processo propriamente dito, né? Como é que é feita a qualificação, como é que é feita a abertura do processo, né? O que deve constar na notificação. E aí ele determina que a notificação deve ter a informação referente à ocorrência propriamente dita, né? Atribuindo a responsabilidade do sujeito passivo, a indicação dos créditos que ensejaram a notificação, e a concessão de um prazo de 30 dias contados da data da ciência da notificação. É importante observar, gente, a aplicação do artigo 210 do Código Tributário Nacional, que determina que os prazos se iniciam e vencem em dias úteis, sempre iniciando no dia subsequente à notificação. Então, se ele for notificado hoje, sexta-feira, esse prazo só vai se iniciar na segunda-feira próxima, né? E, da mesma forma, terminando no sábado e domingo, ele é automaticamente postergado para o primeiro dia útil subsequente. Além de todos esses cuidados e procedimentos e algumas presunções todas dentro da lei, eles ainda observam aí algumas situações que envolvam pagamento, negociação de crédito pelo sujeito passivo e como será feito o procedimento quanto ao encerramento do processo. Ou seja, numa eventual transação, num eventual parcelamento, o processo vai ter que ser suspenso, porque, na realidade, a situação já está regulamentada, pelo menos enquanto houver o pagamento das parcelas. Um dado interessante é que o artigo 8º, ele faculta as chamadas confederações sindicais patronais de âmbito nacional manifestarem-se sobre a qualificação de devedor contumaz de seus membros, né, e de seus representados, até que haja aprovação de decisão na primeira instância. E por que isso acontece? Situações, muitas vezes, que são situações pontuais, sazonais, e que têm a ver com a atividade propriamente dita, né? Mais à frente, ele determina, uma divulgação, necessariamente numa página específica da Secretaria de Fazenda, com o cadastro informativo do crédito não quitado, CADIM, tendo lá o preenchimento. A lista desses devedores vai conter informações referentes ao sujeito passivo, o número do CNPJ, a razão social, data do início dos efeitos da qualificação, razões que justificam a qualificação de devedor contumaz e os demais dados que são aplicáveis aí à informação. Feito isso, é verificado uma revisão da qualificação como devedor contumaz. E por que é importante falar dessa revisão, que parece ser algo novo? Talvez muita gente não tenha observado, mas a Lei Complementar 227 trouxe lá uma informação que tem sido constante, que é a preocupação com compliance por parte do administrador público, para que se evitem erros que acabem redundando em anulações de processos. Isso é uma orientação
já existem normas técnicas, em outro momento nós iremos falar sobre isso, né? Os chamados entes federados também poderão ter representação judicial, porque às vezes a questão está vinculada a uma situação pontual, né? Nós estamos aí diante de uma commodity que tem uma crise mundial, ninguém é melhor que o representante para dar esse tipo de parecer. Dito isso, lembrando que a portaria, como já adiantamos, se limita a órgãos federais, né? É importante observar que existem alguns detalhes aqui a serem observados. Por exemplo, a aplicação subsidiária da regra da Lei 9.684, de 99, que trata do processo administrativo de qualificação do devedor contumaz, enquanto não for excluído do programa, né? Também é importante observar que ele trata aqui, traz à baila questões como o programa de conformidade cooperativa fiscal, né? O CONFIA em nível federal, que, uma vez sendo cumprido, não necessariamente qualificará o contribuinte como devedor contumaz, enquanto não for excluído. Ou seja, se acidentalmente você é incluído, mas está no CONFIA, à luz do artigo 19 da portaria, diz, olha, a empresa está no CONFIA, portanto tem que excluir do conceito de devedor, porque você já está negociando. Também o artigo 20 trata de um selo chamado selo sintonia, né? E, nesse caso, ele é cancelado em hipóteses de enquadramento. Dito isso, gente, lembrando que ainda há obrigatoriamente posicionamento do Estado e também do município sobre isso, nós nos colocamos aí atentos à questão, evoluindo, porque naturalmente tende a ser uma tendência, e pedindo a você que nos acompanhe, porque afinal de contas esse tema já evoluiu a partir do episódio 214 e nós estamos num novo passo, mostrando que é uma nova tendência. De qualquer forma, se você ainda ficou com dúvidas, tem sugestões, tem comentários que você quer que nós façamos, você tem duas formas de fazê-lo. Você pode escrever aqui embaixo, aí tem um espaço onde você trata a temática, pedindo apenas que você se limite ao que foi apresentado aqui. Ou então, se você quer divergir e tratar de temas outros, você tem o nosso e-mail, momentoconsulte@consulte.com.br, onde nós iremos atender você e veremos aqui, trataremos e vamos discutir a temática, né? Bom, esperando que nós tenhamos aí atendido aos seus interesses, tenhamos sido útil, trazendo informação de qualidade, fica a nossa expectativa que você curta nosso trabalho, que você comente, mas principalmente compartilhe com terceiros, né? E se você ainda não está inscrito, existe aqui embaixo uma sinetinha que você pode se cadastrar. E toda vez que houver um vídeo novo do nosso Momento Consulte, você será notificado. Divulga para o terceiro, inclusive, que nós estamos aí nas redes sociais, na internet, seja no Facebook, no Instagram, também lá no LinkedIn. E lembrando que esses episódios agora também estão lá no caminho do Spotify, né? Onde você poderá ouvir em primeira mão. E sempre lembrando que nós colocamos aqui no rodapé os links que você precisa quando nós citamos, como será o caso dessa portaria e da própria referência feita ao episódio 214. Tá bom? Gente, no momento era só, e a gente voltará, com certeza, se o tema evoluir, e com certeza, em outra oportunidade, nós iremos verticalizar um pouquinho mais, nos aprofundando. Mas, por enquanto, fica o alerta. Contadores, advogados, economistas, administradores, pessoas que trabalham com gestão de risco, gestão de administração, né, empresas que têm dificuldades financeiras, devem considerar não só a lei complementar 225, como também essa portaria em qualquer planejamento de reestruturação de dívida tributária. Tá bom? Gente, um abraço, até a próxima.